Olá, eu sou Daniele Chaves e vai começar mais um Quer Mais. E hoje eu converso com o missionário e agente do terceiro setor, Valber Barreto. Tudo bem? Tudo bem, Daniela? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. O Valber, gente, ele é presidente, posso falar assim, né? Diretor de um núcleo de esperança, o Núcleo Esperança, que cuida de crianças com câncer. Isso, o Núcleo é uma ONG, né? Uma missão, uma instituição que ajuda famílias de crianças e adolescentes com câncer. E é só criança e adolescente? Quem é que vocês recebem lá? Crianças e adolescentes, trabalhando com um público de 0 a 18 anos que está em tratamento. Se ele começar o tratamento ali por, 10, 12 anos, 15 anos, e às vezes o tratamento se estende aí por muitos anos, nós já tivemos paciente que tivemos ele durante 9 anos em tratamento. Então a gente vai e acompanha depois, né, depois de 18, 19, 20, mas nosso público, no nosso estatuto, está lá que a gente trabalha com criança e adolescente, então de 0 até fazer ele começar, depois de 18 ali, a gente já não pega mais. Porque não dá para abandonar, né? Já não é mais um público pediátrico, né? E a gente trabalha com paciente de pediatria, de oncopediatria. Mas nós tivemos paciente que tinha 35 anos, que teve a primeira vez que teve câncer com 5 meses de idade. Já era a 5ª vez que tinha câncer. Câncer de quê com 5 meses? Ela teve um tumor comum nessa idade, é um retinoblastoma, um tumor de fundo de olho no globo ocular. Ela fez enucleação, tirou o globo ocular e depois ela teve no outro, e teve de bexiga, e teve de mama. E aí era a nossa eterna criança, nós acompanhamos ela. E ela está viva? Está bem. Sem câncer? Graças a Deus. Amém, né? Saiu agora do último tratamento de câncer e espero que ela não tenha mais, porque com já com mais de 30 anos já tá bom, né? O câncer já atrapalhou bastante a vida dela. E como que surgiu esse projeto na sua vida? Eu tive uma filha que com 2 anos de idade, logo que ela fez 2 anos, eu descobri que ela tinha câncer, ela tinha um tumor de suprarrenal, um tumor que chama neuroblastoma, ele fica na glândula suprarrenal, um tumor bem agressivo. E aí nós ficamos durante 11 meses, né, lutando pela vida dela. E aí, baseado no que a gente viveu e no que a gente viu, acho que até mais ainda do que a gente viu, porque a gente tinha uma estrutura não financeira, mas a gente tinha amigos, a gente está aqui próximo, né, de um grande centro de tratamento que é Goiânia, o Hospital Araújo Jorge, e nós acompanhamos pacientes que vinham de vários lugares do Brasil, de longe, a mais de quase 3.000 quilômetros de distância, e que estavam enfrentando a mesma guerra que a gente, mas com bem menos armas, né? Então isso nos trouxe uma inquietação muito grande e aí não teve mais como a gente voltar ao normal, né, que a gente era. A gente teve que encarar esse desafio, principalmente lutar por políticas públicas, que é o mais sagaz. Eu acho que é mais sagaz do que a própria doença. Você disse para mim, em off, que vocês lutam pelos direitos, né? Quais são os direitos do paciente que tem câncer? Então, hoje nós temos a política de atenção oncológica, ela já está assim, muito bem estruturada legalmente. No papel ela funciona, mas como quase tudo nesse país, né? Infelizmente. Então a gente luta. Hoje nós temos uma lei, o Estatuto Portador de Câncer, que foi sancionada agora em novembro de 2021. O Estatuto Portador de Câncer tem um capítulo, para você ter uma ideia, Daniel, que ele fala, esse capítulo 5, ele fala especificamente sobre o tratamento preferencial para criança e adolescente com câncer. Infelizmente, isso não é cumprido, né? O paciente tem direito a benefício, tem direito a saque de FGTS, ele tem direito a transporte se não tiver o tratamento. Para você ter ideia, existe uma portaria que regulamenta, que fala que isso é para qualquer doença de alta complexidade. Se você não tem tratamento no seu município, o município tem que mandar ele para outro lugar, então ele tem que custear esse transporte, se for um tratamento de alto custo, né? No caso câncer, cardiologia. E isso a gente tem que lutar, porque isso só se consegue a duras penas, né? Existem várias situações, agora mesmo estamos vivendo isso, situações de dificultar o acesso, né, para que a criança tenha o transporte. Então é uma luta diária, a gente tem assessoria jurídica, agora temos advogados para lutar por esses direitos. Tem uma lei que preconiza que o paciente, se a principal hipótese diagnóstica for câncer,
os exames têm que ser feitos em até 30 dias. Se a principal hipótese diagnóstica, quer dizer, não é já constatado o câncer. Tinha uma lei lá atrás, que eu chamo de lei da morte, ela falava que dava 60 dias para que iniciasse o tratamento, depois do diagnóstico. Isso é a lei da morte. Porque a gente demora no tratamento, depois mais 60 dias para começar o tratamento, isso é a coisa mais absurda que existe. Essa lei de 2019 ela veio corrigir um pouco essa distorção, que aí ela dá 30 dias se a principal hipótese diagnóstica for câncer. Mas infelizmente isso não é cumprido nem para criança. Então o poder público ele ignora a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre prioridade, ele ignora essa lei que fala sobre a principal hipótese diagnóstica, ele ignora o Estatuto Portador de Câncer, ele descumpre uma série de legislações e não cumpre, às vezes, uma ressonância magnética para uma criança, que a principal hipótese diagnóstica é um tumor renal, por exemplo. Nós estamos com um caso desse agora, amargando essa situação. É muito sagaz, é muito triste isso. Eu lembro que tinha uma amiga minha, ela até foi entrevistada aqui, ela teve câncer de mama, a Gabriela. E ela tinha muita dificuldade realmente para conseguir os exames de forma gratuita. Vários ela teve que pagar porque não podia esperar. Infelizmente tem isso, né? Se existe a dificuldade no diagnóstico, aliás, no tratamento desse jeito, imagina lá no diagnóstico. Porque fica empurrando, né? E para as crianças, muito comumente, o exame de imagem ele deve ser feito com sedação. Porque a criança não fica, né, imóvel ali para fazer uma ressonância magnética. Aí isso é outra dificuldade. Até hoje não se tem acordos, contratos com anestesistas. Aí fica aquele jogo de empurra-empurra, sabe? Então é uma falta de respeito. O SUS paga muito pouco, ele remunera muito pouco. Né? Então o SUS é o seguinte, ele é um conjunto de regras, ele não é um órgão, ele é um conjunto de regras que formam o SUS. Esse recurso vem do governo federal para que, por exemplo, o município de Anápolis faça essa gestão e tal, e depois o recurso vem. Só que esse recurso que vem é muito pequeno. Pra você ter uma ideia, uma ultrassom de abdômen total, o SUS paga R$ 24,20. É muito baixo. Você não consegue a ultrassom de abdômen total, nem numa clínica popular, você não consegue a menos de R$180. É o que você falou, tem a lei, mas ninguém cumpre, né? Exatamente. Por causa que não tem condições. Então tem o recurso federal que vem, e os municípios têm que injetar também, colocar recurso nisso. E os municípios ficam nessa, não tem. Mas o município como Anápolis gasta mais de 10 milhões por ano em publicidade. Então você fica ali, né, pensando, o que é prioridade? Qual que é a prioridade desses governos? Né? Não é falta de gestão, é falta de vontade, sabe? É falta de vontade, porque é falta de canalizar o recurso para o lado certo. Então, o núcleo lida no dia a dia com o que a gente chama de câncer social. Além do câncer físico, a doença física, a pandemia veio amplificar tudo isso, né? O pai que trabalhava já não trabalha mais. No diagnóstico já é natural que um dos dois deixe o serviço, né? Então, já existe uma perda de renda no diagnóstico e uma alta considerável da despesa. Então, você equilibrar tudo isso é muito complicado, né? E além, é lógico, da questão emocional, né? Dessas perdas emocionais, né? Porque o irmão já fica mais descuidado, ou os irmãos, porque a mãe tem que ir seguida, às vezes, para Goiânia para fazer o tratamento. Então, assim, há um desajuste imenso. E o núcleo trabalha tentando ajustar as coisas para que no período de tratamento tenha dignidade, tenha condições de tratar. A gente tem psicólogo que vai na casa e faz esse atendimento em casa, né, do pai, da mãe. Tem toda essa estrutura que precisa ser olhada, porque não é só a criança. O diagnóstico de câncer numa família, ele adoece todo o círculo, toda a família, todo o convívio familiar. E como que é o núcleo, assim? Vocês têm alojamento? Como que é a atuação de vocês? Aí você falou assim, chega alguém lá, vocês fazem... Como é que é? O núcleo, durante os primeiros parece ser uma coisa assim, né? Mas até agora recente, o núcleo vai fazer esse ano 22 anos. Muito tempo, hein? Já tem 21 anos completos. Depois eu quero saber assim, como é que ficou os seus sonhos, seus projetos pessoais. Me responde isso, depois você me fala a sua vida. Assim. Essa é a pergunta difícil. Então, o núcleo normalmente, ou a sociedade passa, ou a mãe entra em contato com outra mãe, porque durante o tratamento vira aquele familhão, né?
a família de um que entra em contato com o outro. Então, tipo assim, no hospital, né? Não vai dando... Entendi. Mas quem mais passa esses casos pra gente é a pediatria, a equipe multidisciplinar, que é uma equipe muito jóia, focada. Então, médico, assistente social, psicólogo, lá da Oncologia Pediátrica do Araújo Jorge, entra em contato com a gente, estamos com uma criança que precisa ser assistida. Então, nós fazemos a visita nessa criança, fazemos um levantamento de como é a situação psicossocial da criança, já começamos com mecanismos ali de como vamos ajudar e levamos um retorno para eles. Então, até agora, né, o ano passado, o núcleo trabalhava especificamente com esse público, a gente indo de casa em casa, fazendo esse trabalho de casa em casa. Tem os eventos que são feitos, Dia das Crianças, Natal, Dia das Mães, né, cada um com sua peculiaridade ali, diferente um pouco, mas o público é esse. E esse trabalho não parou, ele vai continuar, mas o núcleo hoje tem um projeto que é muito grande, que inauguramos agora recentemente, que é a Estação Esperança. É um projeto do núcleo, que nós abrimos em Goiânia, ele fica ali bem próximo, a 300 metros da entrada ali do Hospital Araújo Jorge, e ele abriga um centro de acolhimento dia. A criança chega lá, ela tem um exame, ela colhe sangue, e aí ela tem a consulta depois, então ela ficava ali aguardando, às vezes na recepção da pediatria, criança com fome, né? Então, agora lá tem um local de acolhimento. Então ele pode colher o sangue, ele vai para lá, fica lá esperando, depois ali ele vê que daqui 2 horas, 3 horas o exame já está pronto, aí ele vai para a pediatria, é atendido, se ele acaba o atendimento, ou então ele é atendido de manhã e à tarde, por exemplo, paciente de leucemia, ele tem punção, que é um exame que faz uma aspiração na medula, às vezes é feito à tarde, aí ele vai para lá, almoça, lá tem recreação, tem atendimento psicológico, que a gente reforça, né, ajuda a pediatria. Porque e é próximo do hospital? Nós estamos ali da janela da pediatria, você enxerga lá, nós estamos a 300 metros, é bem pertinho. E a Estação Esperança, que é um projeto que a gente sonhou durante muitos anos. E aí conseguimos realizar agora, né, já ainda na pandemia, que a gente pensava assim, quando começou a pandemia, a gente falava, agora não vai ter mais como. Mas o núcleo não parou as atividades nenhum dia, nós baixamos as portas aqui, mas o núcleo continua a máquina trabalhando. Porque é em Anápolis e em Goiânia, né? A gente usa o hospital como um centro, né, como um eixo, e como nós estamos aqui em Anápolis, então a gente circunda Goiânia até uma distância dessa do Araújo Jorge até Anápolis. Então a gente atende Bonfinópolis, Senador Canedo, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Nerópolis, Goianira. Nós fazemos as visitas em todas essas cidades, ali, né, da região metropolitana da Grande Goiânia, nós visitamos. E agora a Estação Esperança está atendendo muita gente que vem, que era um público que a gente não atendia, que é os que vêm às vezes de fora, criança que vem de Rio Verde, de Porangatu, né, do interior, e às vezes a prefeitura chega, deixa lá de manhã, e aí só pega no final da tarde, porque vem no carro, vai outras pessoas, outros pacientes. Então esse público, a gente conseguiu atingir agora um público que precisa muito, e que a gente não tinha essa capacidade. É um sonho realizado, estou muito feliz por isso. Parabéns. E aumentou o número de câncer ou diminuiu? Esse número aumenta, né? Aumenta. Existe um aumento relativo à população, mas inexplicavelmente, ninguém consegue explicar isso, existe um aumento. Pra você ter uma ideia estatística, para esse ano, só no estado de Goiás, a estimativa do INCA, 270 novos casos de câncer infantil juvenil, só no estado de Goiás. Mas a gente 270? 270. Você coloca isso como dias úteis, não tem um dia na pediatria que não tenha pelo menos um caso novo, é assustador. Mais machuca, né? Você chega todo dia, você chegar ali, você vê pelo menos um caso novo, é assustador. 5 casos novos por semana, né? E aí vai. Então, isso é assustador. E isso é só Goiás, né? Mas ali atende. Nós recebemos agora crianças de Roraima, tem Pará, Tocantins, Maranhão, leste do Mato Grosso, vem tudo para cá, porque é um centro muito, muito bom, né? Brasília deu uma desafogada, porque agora tem um centro bom de tratamento lá, o Hospital da Criança de Brasília, muito bom, então deu uma desafogada. Mas vinha paciente de Brasília também, e ainda tem, e é um grande... Goiânia não tem muito marketing às vezes, mas a gente tem o orgulho de ter esse lugar aqui tão próximo, né? A gente tem aqui dentro de casa praticamente um centro de tratamento que é um dos centros de tratamento de oncologia, está entre os 3 que mais atendem no Brasil.
Que legal. E sobre você, né, que eu queria perguntar, o que te motiva, assim, você a continuar, já são 22 anos, cuidando de pessoas que estão passando por um momento tão difícil? Como é que é? Daniela, eu acho que hoje se confunde muito isso com a minha vida, sabe? Eu te garanto, não falo sem nenhuma hipocrisia, sem nenhum medo de estar errando. Eu te garanto que se eu não tivesse vivido, eu não estava mais nessa... Porque é muito sofrimento, sabe? É muito sofrimento. Lidar com as perdas, são muitas perdas, é claro que tem... E não falo só de perda no sentido de perder a criança, da criança falecer, mas até assim, de conviver com famílias que estão vivendo tragédias sociais muito grandes, né? A pandemia piorou isso infinitas vezes, não tem como mensurar isso. Então hoje se mistura muito isso, né? O sonho de ver essas famílias bem atendidas, porque eu vivi na pele. E eu te garanto, se não fosse isso, se eu não tivesse vivido, eu já tinha deixado. A gente tem um número de voluntários que são, às vezes, tem uns que estão mais próximos ali, tá andando no dia a dia, mas muitos saem, porque é muito difícil. É muita dor você convive com a criança durante um tempo, você realiza alguns sonhos junto com ela, você de repente aquilo ali acaba, a criança falece, ou até mesmo ela até é curada, mas durante o período de tratamento a família bagunçou tudo, né? Virou aquela anarquia, então você lida com muita perda. E o mais difícil, sem dúvida, não é o câncer, por mais assustador que seja para quem está assistindo a gente, mas lutar contra esses desmandos do poder público é a parte mais dolorosa, porque tem alguém que poderia facilitar e não faz, então é muito complicado, muito doloroso, é o mais difícil, sem dúvida. Gente, infelizmente nosso país precisa melhorar muito a questão da política pública. Valber, e deixa aí as suas redes sociais, vocês recebem ajuda, como é que funciona? Então, nós não temos nenhum vínculo com político ou política, né? Nenhum vínculo, nós não recebemos nada de recurso público para que a gente possa cobrar aquilo que é direito do paciente. Eu não quero que o poder público mande para mim dinheiro para fazer a ressonância. Ele tem que fazer a ressonância. É claro que às vezes a gente paga e a gente lida com recursos que o poder, que a iniciativa privada, pessoas ajudam, porque a gente tem que socorrer e tem que ser rápido. Mas o objetivo não é esse. Então, nós não lidamos com nada, com recursos públicos, só de grão em grão, pequenininho. Nós hoje recebemos uma doação, por exemplo, de 10 caixas de leite. A pessoa faz o orçamento que eu vou comprar o leite. Eu fui lá, olhei, fiz o orçamento, ela mandou o dinheiro e já pagou o leite. Então, assim, a gente recebe doações não só em recurso, mas a gente precisa de combustível, pode dar o combustível, a gente precisa do leite, pode dar o leite, a cesta que a gente leva, o medicamento, o exame, a gente tem parceria com laboratórios que dão o exame, a gente não pega no dinheiro, a gente manda o paciente e ele faz o exame. Então é uma rede que a gente foi construindo ao longo desses anos, que funciona muito bem e a gente consegue, mas é como a demanda aumenta, né? E às vezes um ou outro ali sai e tal, então a gente precisa muito de pessoas que estejam no dia a dia nos ajudando. E onde essas pessoas podem encontrar vocês? No Instagram? No Instagram, nós temos nosso Instagram, Núcleo Esperança, né? @Núcleo Esperança, estamos lá. E nós estamos acima de tudo, eu queria deixar aberto aqui para servir a sociedade. Claro que a gente precisa de doação, né? Através dessas doações que roupas usadas, a gente tem um bazar permanente, a gente também seleciona e leva para as famílias roupas também, utensílios de casa e tal. Mas deixar, né, esse canal aberto, o nosso WhatsApp também, se a pessoa tiver alguma criança que está precisando de algum apoio, de alguma ajuda, às vezes a criança, né, tem condição financeira, mas precisa do psicólogo, né, porque vira aquela bagunça na família, as emoções todas vão para o chão, ou então se ele estiver precisando de orientação, de como ter acesso a algumas coisas, a gente está à disposição para isso. Em qualquer momento do tratamento, né, desde o básico até, às vezes, transferir para outro estado. A gente tem criança que vai para Belo Horizonte fazer transplante. Temos um agora em São José do Rio Preto, que foi para fazer transplante de medula. E aí a gente tem que orientar, né, dar o caminho das pedras, ir atrás de passagens que o poder público estadual dá. Pelo menos tem que dar e a gente tem que cobrar isso. Então é isso, no dia a dia é isso, nós estamos lá para servir a sociedade, né? Atentos e para servir a sociedade. E a gente é uma rede, a gente está ali na ponta, mas a gente só chega até quem merece, quem precisa, né? Quem precisa
porque tem todo esse público, a gente é só o canal para chegar até eles. Parabéns, ainda bem que tem pessoas, né, que tiram um tempinho da sua vida, ou toda a vida, para ajudar o próximo. Muito obrigada por você ter vindo, que você consiga aí mais coisa para as pessoas, tá? Obrigado, Daniele, obrigado, parabéns pelo programa e Obrigada. Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Pessoal, esse programa foi gravado aqui na cafeteria Prosa e Saber, com filmagem de Weber Oliveira. Meu Instagram é Daniele Chaves, você pode me encontrar lá e se inscreva aqui no canal. Toda sexta-feira tem uma entrevista nova. Um beijo, fica com Deus e até o próximo. Tchau!